Olá, meus queridos, como tem passado? Hoje aqui a gente vai falar uma palavrinha aqui bem interessante que é sobre tomar decisões, né? Mas antes disso, de qualquer coisa, deixa aqui o seu joinha, não sei se é aqui embaixo ou aqui, se quiser escrever também do que achou, se gostou ou não, que a gente vai dando uma aprimorar também para que a gente consiga falar mais das palavras e chegar até a mais pessoas também. Então vamos lá, hoje aqui a gente falar aqui também sobre tomar decisões, né? Eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram pessoal, que eu também uso ali para falar de culinária ali, de receitas, que é um item que eu gosto bastante também. E dentro lá da página principal lá tem uma parte lá propósito e eu fiz um questionário lá e todos que responderam lá tomaram decisões baseadas em sentimentos, né? Até eu também já tomei decisões nesse caso aí em sentimentos, né? Quem que já tomou alguma decisão que foi fora de sentimento, né? Pode até ter ocorrido isso, mas foi certamente depois que algum tempo aprendeu a tomar a decisão correta, né? Mas sempre a gente toma as decisões baseadas em sentimentos, seja um sentimento bom ou sentimento ruim, né? Então eu vou falar hoje aqui também aqui de sentimentos e memórias afetivas, né? Os sentimentos são aqueles bons ou ruins, né? Um sentimento gostoso ou ruim, né? O negativo lá, né? E as memórias afetivas, o que é memórias afetivas? São lembranças que marcaram alguma coisa no nosso passado e que são aqueles flashes, aquelas memórias que chegam pra gente, né? Que também sejam momentos bons ou ruins, né? Então, alguma compra que a gente realiza, seja porque a gente está baseado numa emoção, é aquele desejo de ter a coisa, às vezes é um produto único que a vendedora fala, o vendedor fala ali, esse daqui é o único, só tem esse, se você não comprar eu compro, uma peça de roupa, um vestiário, um sapato, um carro, uma casa, qualquer item, né? Ou até decisões emocionais, né? Um relacionamento, tomar uma decisão de um casamento, que é uma decisão, uma faculdade, um curso, um trabalho, qualquer coisa embasada que a gente for tomar de decisões, se a gente tiver com o nosso pensamento, com a nossa cabeça voltada para o coração ou com um sentimento que tiver disso, certamente a gente vai tomar algumas decisões que vai ter consequências lá no futuro, né? Que podem ser consequências boas ou ruins, né? Mas para que isso não ocorra, a gente tem que estar bem fundamentado nessas nossas decisões, né? Porque tudo que a gente toma de decisão tem uma consequência, seja ela positiva, seja ela negativa. Então vamos lá falar sobre um pouco disso daí, né? Eu, como pessoalmente já tomei decisões, né? Como falei anteriormente ali, tomei decisões e que algumas acertei, outras errei, mas hoje todas as minhas decisões são embasadas para Deus, né? Eu coloco nas mãos de Deus para que Ele me direcione, né? Porque até mesmo a palavra lá em Provérbios 19:2 ele fala, né? Que a pressa ela resulta em escolhas erradas, né? E é nisso, né? Então a gente tem muita pressa, é a falta de tempo que a gente está vivendo no mundo de hoje. A gente vive no mundo de correria, no mundo tecnológico, onde tudo é acessível através de um celular, através de um toque, através de uma tela. Então tudo está ao nosso alcance, né? O poder da compra também, né? O poder de escolhas, o poder de decisões, tudo está fácil, né? Então, para que isso não vire também consequências negativas, a gente tem que estar sempre baseado, deixando todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos para que Deus tome a direção e Ele nos fale para que a gente entenda isso e escolha sim a melhor decisão. É difícil, né, fazer isso porque nosso desejo carnal
fala mais alto, e o lado espiritual a gente fica meio ressabiado. A gente quer ir para a direita, mas o espírito fala, não, você tem que ir pela esquerda. Mas fala ali, a gente começa a pensar, mas Deus, por esse caminho aqui é mais rápido, é mais gostoso, é mais prazeroso, meus amigos estão indo por aquele caminho, meu noivo está indo para aquele caminho, minha namorada está indo para aquele caminho, mas às vezes não é o nosso caminho, né? A nossa trajetória, o nosso fim é daquela pessoa, mas não o nosso, que Deus tem preparado para a gente. Então, às vezes, algumas decisões é nisso, né? A gente espera fazer alguma coisa, mas não é do nosso propósito. Então, a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, toda decisão que a gente for tomar, que venha a ter um reflexo no nosso futuro, a gente tem que sim estar embasado em Deus, colocar nossos planos para Deus, para que Deus nos direcione, para que Deus nos dê a palavra dele para nossa melhor escolha, seja na hora que for comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma moto, um relacionamento, mudar de cidade, mudar de emprego, uma faculdade, tudo aquilo que envolva uma consequência no futuro, a gente tem que ter isso, né? Porque todas as nossas consequências vão gerar algum impacto nisso no futuro. Então, nunca colocar sentimentos em nossas decisões, para que isso não ocorra, gerando assim grandes reflexos, né? Que nem eu falei já ali nisso daí. Então, se a gente está alegre, vai começar a gastar mais, vai começar a comer mais, vai gostar de sair mais, né? Porque a gente está naquela euforia, naquele desejo. Às vezes até pessoas próximas a gente que vai querer ter esses sentimentos, né? Como é gostoso também, às vezes, viajar. A gente vai em alguma região da cidade ali e tem um monte de itens, artesanato, ou alguns outros brindes que tem ali, e a gente começa a comprar, começa a lembrar de fulano, de ciclano, do meu primo, da minha prima, minha tia, não sei o que, daqui a pouco a gente está com um monte de souvenirs aí, né? E fala, mas para que eu gastei tudo isso, sendo que eu poderia ter gasto comigo, ou nem ter gasto, né? Isso daí. Então, a gente toma decisões assim, sentimentos, né? Ali na hora, na emoção, na empolgação, como também aqueles sentimentos bons que a gente está vivendo na hora, né? E toma decisões que acarretam, e sim, consequências lá no futuro. Não pode ser que não seja de momento, mas terá uma consequência lá no futuro, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, pode ser até anos, que isso gere uma consequência. Então, uma decisão de um namoro, uma decisão de um casamento, uma decisão de um trabalho, de uma faculdade. Às vezes, no auge está o momento faculdade X, mas você queria fazer a faculdade Y. Aí você fica naquela, não, mas eu vou baseado no que está o momento hoje, está todo mundo fazendo essa faculdade, vai lá e faz, porém não é o seu curso, não é o que te agrada. Aí você tem que parar, voltar ao que te era antes, porque a volta também dói, machuca, aí você tem que começar tudo de novo, um novo processo, para aí sim chegar então aonde você tem que chegar, para o seu propósito, né? E como também tem as decisões baseadas em sentimentos de raiva, né, que também é uma emoção, a gente por estar brigado com tal pessoa, às vezes ofensas, né, disso daí, algum sentimento ruim, a gente tomando atitudes negativas e que a gente usa palavras ou sentimentos e emoções que também vão acarretar lá no futuro, porque a palavra também diz, a palavra abençoa como também amaldiçoa, né? Então a gente tem que estar sempre com a mente fechada, o coração fechado para que Deus tome então a decisão nossa. A gente joga nossas escolhas para Deus. Deus, estou querendo aqui comprar um carro. A gente joga para Deus então todas essas emoções para que a gente não compre na emoção o carro. E em si Deus nos dá uma resposta a respeito disso, né? Para que a gente então tenha a melhor escolha, mas baseada em Deus. A gente fala também, né, que todo sentimento bom e ruim vai sim gerar uma consequência. Na palavra de Deus, lá em Provérbios ainda,
4:23 fala que a gente devemos guardar o nosso coração, porque é ele que dirige a nossa vida. Você vê tão forte que é isso daí, né? O nosso coração guarda a nossa vida. Então tudo aquilo que a gente tomar de decisões com o coração vai ter consequências negativas ou positivas. Sentimentos, a gente colocar sentimentos em todas as nossas decisões vai sim gerar consequências. Não sei te dizer se vão ser consequências boas ou negativas. Às vezes pode sim te direcionar para um caminho bom, mas vai também te colocar num caminho que é ruim, que não é o seu propósito, que não é sua direção. Que nem eu falei, todo mundo está indo para a direita e você tem que ir para a esquerda. Aí você vê todo mundo feliz naquela direção, naquela emoção, porém o seu caminho é com espinho, é com dor, é no deserto ali. E às vezes é Deus te colocando naquela direção para você tomar a decisão no deserto. Para você passar no deserto, para você se fortificar, fortalecer e sim tomar a decisão correta ali, mesmo que seja no deserto. Mas aí seu desejo de carnal, né, vai falar, mas Deus, ali está todo mundo ali, ó, na piscina, na praia, na montanha, tomando o melhor guaraná, o melhor suco, a melhor cerveja, o melhor vinho, e eu estou aqui com esse sentimento aqui ainda. Então às vezes pode ocorrer isso, né? Mas não é o propósito seu, é o propósito deles. Eles vão estar naquela já direção, às vezes já até passaram por algum momento mais difícil, mas todos estão ali. E às vezes a gente só vê a glória dos outros e não vê a nossa, né? A gente já quer buscar a glória antes de ter passado qualquer outra coisa, qualquer um momento ruim, um aprendizado. Então a gente já quer desfrutar de algo que a gente nem plantou ainda. Então a gente tem muito disso, né? A gente vê algo de uma outra pessoa também e já coloca aquilo pra gente e fala, não, eu vou ter isso, eu vou ter o melhor carro, eu vou ter o carro X com ar tal, com pneu tal, com TV de DVD tal, mas às vezes não é o nosso. A gente pode até ter sim, Deus vai dar isso, mas vai ser lá na frente e não o agora. A gente tem que entender isso, né? Ter a questão da obediência também, né? Nesse todo esse processo aí. Mas isso a gente vai falar num outro momento também. Hoje aqui é mais do poder da decisão. Que toda a nossa decisão tem que ser baseada nisso daí. Em Gálatas 5,16 fala lá, deixe o Espírito guiar a sua vida, assim não satisfarão desejos da natureza humana. Então, toda a nossa natureza humana vai querer aquele negócio que é bom, agradável, gostoso, mas porém o Espírito vai falar, não, é por este caminho, é por este desejo, é por essa direção que você tem que ir. Porque lá na frente, lá no futuro, vai ter uma coisa grandiosa a mais do que a gente espera, do que a gente deseja, do que a gente sonha, né? Então por isso que a gente às vezes quer colher o fruto antes de ter plantado a árvore. Então todos os nossos sentimentos que a gente tiver baseada nisso, em sentimentos, decisão, que for decisão e que for tiver um sentimento na hora ali, você para, respira, pensa bem, não deixe que de momento já tome a decisão. Em alguns livros dos grandes milionários, bilionários, dos grandes empresários, aí, diretores de grandes empresas, eles falam, né, que a gente tem que tomar as decisões no período da manhã, porque a nossa cabeça já está mais fresca, não tem nenhum problema de trabalho, de esposa, de filho, de chefe, do mundo, da correria, isso, aquilo. Então, nossas decisões têm que ser sempre no período da manhã. Ao acordar, já faz uma listinha lá de todas aquelas suas tarefas e tome já posições de pelo menos três tarefas, decisões que você vai ter que tomar até a sua hora do almoço ali. Então, porque sua cabeça vai estar mais arejada, mais gostosa, seus pensamentos vão estar mais claros e sempre colocando Deus à frente disso daí. Nunca tome decisões quando tiver com fome, que você tiver mal-humorado, no final do dia, com a esposa na cabeça, buscando filho em escola, ou à noite sua cabeça já está isso, aquilo, você já está deitado na sua cama e você tem que resolver uma situação. Não, espera até o próximo dia e tome a decisão correta disso daí. Mas sempre colocando Deus na sua frente, na sua direção, para que Ele sempre dê a melhor resposta. Por mais que seja diferente da gente, por mais que doa na gente, mas deixe Deus guiar a sua direção, a sua escolha,
escolha, os seus sentimentos, a sua vida, que vai ser o melhor para você, vai ser o melhor para todos que estão ao redor também e que você vai ser capacitado para isso em todas as suas escolhas, porque isso é uma prática, é uma obediência que a gente tem que fazer constantemente para que consigamos chegar ao nível máximo também das nossas diretrizes. Então, o que eu quero te passar é isso. Não tome decisões baseadas em sentimentos, sejam elas até memórias afetivas. Você já viveu, às vezes, algum momento bom daquilo lá, mas você sabe que vai ter consequências. Não tome essa atitude. Espere, faça o correto. Ponha na mão de Deus para que tudo, sim, se chegue, se formalize até solidariedade, tudo isso daí. É o que eu peço aí para que vocês também façam esses exercícios constantemente aí e que com certeza vocês vão alcançar plenitude nisso. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo aí. Um abraço!